Uma das piores constatações sobre a nossa forma atual de viver é que houve um tempo em que metade de todos os leitos hospitalares era reservada para pacientes com problemas mentais e do sistema nervoso. Pacientes que haviam cedido sob a carga pesada do passado acumulado e do amanhã temeroso. E ainda, uma grande maioria destas pessoas poderia ter evitado estes hospitais. Elas poderiam ter levado vidas felizes e bem aproveitadas se tivessem apenas ouvido as palavras de Jesus. Não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. Ou as palavras de Sir William Osler. Viva em compartimentos limitados por dia. Você e eu estamos neste segundo, no ponto de encontro entre duas eternidades. O vasto passado que durou uma eternidade e o futuro que está adentrando a última fração do tempo existente. Nós não podemos viver em nenhuma destas eternidades. Não, nem mesmo por uma fração de segundo. Agindo assim, podemos acabar com os nossos corpos e nossas mentes. Então, vamos nos contentar em viver o único tempo que nós podemos viver, de agora até a hora de dormir. Qualquer um pode carregar a sua carga, não importa quão duro seja até o anoitecer. Escreveu Robert Louis Stevenson. Qualquer um pode fazer o seu trabalho, não importa quão duro seja por um dia. Qualquer um pode viver meiga, paciente, amorosa e puramente até o sol se pôr. E isso é tudo que a vida realmente significa. Sim, é só isso que a vida exige de nós. Mas a senhora E. K. Shields, de Saginaw, Michigan, estava chegando ao desespero, quase à beira do suicídio, antes de começar a viver até a hora de dormir. Em 1937, eu perdi o meu marido. A senhora Shields disse ao contar-me a sua história. Eu estava muito deprimida e quase sem dinheiro. Escrevi para o meu antigo chefe, o Sr. Leon Roach, da Roach Fowler Company of Kansas City, e consegui o meu emprego de volta. Antes disso, eu trabalhava vendendo livros chamados de World Books, às diretorias de escolas rurais e urbanas. Tive que vender o meu carro 2 anos antes, quando o meu marido ficou doente. Mas consegui juntar dinheiro suficiente para dar entrada num carro usado e comecei a vender livros novamente. Eu pensei que, se voltasse à estrada, isso me ajudaria a aliviar minha depressão. Mas dirigir e comer sozinha era tudo que eu podia suportar. Parte da região não era muito produtiva e achei difícil fazer os pagamentos do carro, mesmo sendo pequenos. Na primavera de 1938, eu estava trabalhando perto de Versailles, Missouri. As escolas não eram muito boas, as estradas eram ruins. Eu estava tão solitária e decepcionada que uma vez até considerei o suicídio. Parecia que o sucesso era impossível. Eu não tinha nada pelo que viver. Temia acordar a cada dia e enfrentar a vida. Tinha medo de tudo. Medo de não poder pagar as parcelas do carro, medo de não poder pagar o aluguel do quarto, medo de não ter o suficiente para comer. Eu tinha medo de ficar doente e não ter dinheiro para pagar o médico. A única coisa que me impedia de cometer o suicídio era pensar que a minha irmã ficaria profundamente triste e que eu não tinha dinheiro suficiente para pagar as minhas despesas funerárias. Então, um dia li um artigo que me tirou da depressão e me deu coragem para continuar vivendo. Eu serei eternamente grata por uma frase inspiradora naquele artigo. Ela dizia: "Todo dia é uma vida nova para o homem sábio." Eu digitei esta frase e colei no para-brisa do meu carro, onde eu a via sempre que dirigia. Vi que não era difícil viver um dia de cada vez. Aprendi a esquecer o passado e a não pensar no amanhã. Cada manhã eu dizia a mim mesma: hoje é uma nova vida. Eu tive sucesso ao vencer o meu medo da solidão, o meu medo do querer.
Estou feliz e tenho mais sucesso agora, e tenho muito entusiasmo e amor pela vida. Agora eu sei que nunca mais vou precisar temer, independentemente do que a vida reservar para mim. Agora eu sei que não preciso temer o futuro. Agora eu sei que posso viver um dia de cada vez, e que cada dia é uma vida nova para o homem sábio. Quem você acha que escreveu este verso? É feliz e senhor de si mesmo, quem ao fim do dia pode dizer: vivi o dia de hoje e confio o mínimo no amanhã. Estas palavras parecem modernas, não é? Mas elas foram escritas 30 anos antes de Cristo pelo poeta romano Horácio. Uma das coisas mais trágicas que eu sei sobre a natureza humana é que todos nós temos a tendência de prorrogar a vivência. Todos nós sonhamos com algum tipo de jardim mágico, cheio de rosas, por cima do horizonte, ao invés de aproveitar as rosas que estão brotando do lado de fora das nossas janelas hoje. Por que somos tão tolos, tolos tão trágicos? Quão estranha é a nossa pequena procissão da vida, escreveu Stephen Leacock. A criança diz, quando eu for um rapaz. Mas quando é isso? O rapaz diz, quando eu crescer. E depois, como adulto, ele diz, quando eu me casar. Mas o que significa ser casado, afinal? O pensamento muda para quando eu puder me aposentar. E depois, quando chega a aposentadoria, ele olha para trás, para o caminho traçado. Um vento frio passa sobre ele. De certa forma, ele parece ter perdido tudo, e tudo já se foi. A vida, nós aprendemos muito tarde, está em viver, no passar de cada dia e de cada hora.